pessoal, essa é uma aula de generalidades de osteologia e nessa aula nós vamos ver alguns tópicos como o estudo da osteologia do ponto de vista da evolução, as funções exercidas pelos ossos, a divisão do esqueleto, como ele se classifica, algumas informações sobre o tecido ósseo e partimos então para a finalização. Então, inicialmente, quando a gente pensa em evolução, não é evolução darwiniana, tá? Mas a evolução no sentido de complexidade do organismo. Então, a gente parte de um exoesqueleto, né, num ser mais simples, menos complexo, onde a gente tem esse esqueleto externo para o ser humano, né, que na escala de complexidade, do ponto de vista evolutivo de complexidade, seria o mais evoluído, e a gente passa a ter um endoesqueleto, ou seja, essa carapaça, aqui na carapaça queratinosa, tá? E aqui é óssea, aqui é externo, e daí recebe o nome de exoesqueleto, e nesse caso aqui, interno, recebendo o nome de endoesqueleto. Tá? A gente pode conceituar a osteologia, né, o estudo dos ossos ou os ossos, como sendo a parte passiva do aparelho locomotor. Tá? E aí as articulações, né, os músculos, eles teriam o desempenho, né, a gente poderia dizer que seria a parte ativa, né, que está ligado diretamente ao movimento. Tá? Esses ossos eles constituem um sistema de alavancas, né, para os músculos, então a gente pode ver aqui uma vista medial da articulação do cotovelo, uma vista superior aqui da mandíbula e uma vista lateral direita dessa região aqui cervical. A gente percebe que os músculos estão utilizando, né, esses elementos ósseos para suas fixações. Então termina aqui os ossos eles exercem essa função de alavanca para os músculos, tá? Além disso, tem uma função bem importante em relação à proteção, então isso fica bem claro aqui nessas três imagens. Essa primeira é uma vista medial, né, do crânio num corte sagital, uma vista superior aqui de uma vértebra da região cervical e uma vista anterior da região torácica. Então fica muito claro que tudo que está aqui dentro, né, o encéfalo aqui dentro do crânio, ele é protegido, né, por esses ossos, assim como aqui a medula espinal, está sendo protegida aqui por essa vértebra, né, que é composta pelo corpo anteriormente, e aqui o arco vertebral, e aqui vísceras, né, como os pulmões, o próprio coração, aqui o fígado, sendo protegido então por esse arcabouço ósseo formado, né, pelas costelas e suas cartilagens costais articulados aqui ao osso externo anteriormente e as vértebras torácicas posteriormente, tá? Além de proteção, uma importante função que esses ossos desempenham é de reserva de minerais, né, com a mobilização de íons, que são estocados, né, interiormente nesses ossos e em determinado momento, né, baseado na necessidade do organismo, esses íons eles são lançados na corrente sanguínea. Né, esses ossos também participam da formação de células do tecido sanguíneo, que é o que nós chamamos de hematopoiese, e armazenamento de energia em forma de gordura, aqui através da medula óssea amarela. A gente pode dividir, então, o conjunto dos ossos, que nós chamamos de esqueleto, em dois tipos de esqueleto. Um esqueleto axial, que está representado aí pelos ossos na coloração azul, e um esqueleto apendicular, na coloração amarela ou laranja. Tá? Então, percebam que o esqueleto axial é o eixo central do corpo, formado ali pelo crânio, coluna vertebral e a caixa torácica, tá? E o esqueleto apendicular pelos membros superiores e membros inferiores. Né? Existem os ossos aqui que fazem a transição entre esse esqueleto axial e o apendicular, que nós chamamos de cintura ou cíngulo. Então, a cintura escapular ou cíngulo do membro superior é formada então pelas duas clavículas e posteriormente aqui pelas duas escápulas. E o cíngulo pélvico ou cintura pélvica, né, o cíngulo do membro inferior, ele é formado então por dois ossos, ossos do quadril, então o quadril direito e o quadril esquerdo, aqui numa vista anterior e uma vista posterior. Esse esqueleto axial então é formado por 29 ossos no crânio, 26 ossos na coluna vertebral e 25 ossos na caixa torácica, totalizando 80 ossos no esqueleto axial. Já no esqueleto apendicular, o cíngulo escapular é formado por 4 ossos e o cíngulo pélvico por 2, e os membros superiores e os membros inferiores por 60 ossos, sendo 30 de cada lado. 30 no membro superior direito, 30 no membro superior esquerdo e 30 no membro
inferior direito, 30 no membro inferior esquerdo. Totalizando então 126 ossos, que somado aos 80 ossos do esqueleto axial, totalizam então 206 ossos no corpo humano. Tá? Existe uma variação no número de ossos, tá? Por fatores etários. Então, nessa ordem de criança para adulto e idoso, a gente vai diminuindo o número de ossos. Veja essa vista lateral de um crânio aqui, né, de um feto, onde nós temos divisão entre os ossos. Então, na contagem, né, aqui a gente pode contar como 2 ossos, né, uma parte escamosa, uma parte petrosa do osso temporal. Né? Aqui o osso frontal, na vista anterior, ele vem dividido, então é o frontal direito, o frontal esquerdo, e só depois passa por um processo de consolidação. E conforme a gente vai envelhecendo, né, de adulto para idoso, muitas vezes é onde havia uma articulação, como por exemplo aqui uma articulação a gente vai ver do tipo sutura, pode passar por um processo de soldadura óssea, que é o que a gente chama de sinostose, tá? E aí vai diminuindo o número de ossos. Então é comum, é certo dizer que uma criança tem um número de ossos superior a um adulto e que o adulto tem um número de ossos superior a um idoso. Nesses critérios de contagem, a gente pode levar em conta também fatores individuais, como ossos supranuméricos ou supranumerários. Então, isso é uma vista, né, uma radiografia, numa vista posterior aqui do joelho. Então, a gente vê aqui o fêmur, a tíbia e aqui a fíbula, e aí aparece um osso aqui, é um osso supranumérico, tá? E os próprios critérios de contagem utilizados por cada autor, que pode dar uma certa variabilidade. Então a gente usa esse número 206 ossos, mas é possível encontrar, depender da literatura, um pouco mais ou um pouco menos. A gente pode classificar esse esqueleto por diferentes critérios. Então o primeiro deles é a posição topográfica dos ossos. Então, conforme eu havia falado, né, existe o esqueleto axial em azul e o esqueleto apendicular em amarelo, e a gente vai usar essa classificação topográfica para determinar se um osso ele é axial ou se ele é apendicular. Então, por exemplo, o fêmur, uma classificação topográfica do fêmur, ele é um osso apendicular, porque ele está localizado no esqueleto apendicular. Tá? O externo é um osso axial, porque ele está localizado no esqueleto axial. Outro critério de classificação que a gente pode utilizar é quanto à forma dos ossos, levando em consideração as suas dimensões. Tá? Então a gente vai classificar um osso como longo toda vez que o seu comprimento for maior, exceder a largura e a espessura. Tá? Não importa o tamanho visível do osso, mas toda vez que o comprimento dele exceder a largura e a espessura, ele vai ser considerado longo. Por que eu falo isso? Porque é fácil a gente olhar, por exemplo, o húmero é um osso longo, o rádio é um osso longo, o fêmur é um osso longo, isso aqui é um osso do metacarpo, o terceiro metacarpo, tá? É um osso longo, mas mesmo aquela falange distal que é bem pequenininha, você olha, ele é bem pequenininho o osso, mas ele é classificado como osso longo. Por quê? Porque mesmo ele sendo bem pequenininho, o comprimento dele excede a largura e a espessura, então ele é classificado como um osso longo, tá? O que é um osso curto? É toda vez que as suas dimensões se equivalem. Eu não consigo ver uma diferença entre um comprimento em relação aos demais, né? Entre uma dimensão, desculpa, em relação aos demais. Nem comprimento, nem largura, nem espessura. Então, um exemplo de ossos curtos são os ossos do carpo, aqui onde essas 3 dimensões, largura, espessura e comprimento, se equivalem. Ou ossos do tarso, tá? Isso é uma vista do pé, da região tarsal aqui, isso é uma vista dorsal, e aqui é uma vista palmar da mão, tá? Um osso plano, ou também chamado de chato, tá? Ou largo. Vocês podem encontrar essa classificação, osso plano, chato ou largo, toda vez que a sua espessura ela é menor que a largura e o comprimento, né? A largura e o comprimento ali se parecem, meio que se equivalem, mas a espessura é o menor das suas dimensões. Então, por exemplo, aqui em escápula, numa vista posterior, essa espessura aqui, ó, antero-posterior, ela é muito menor que a sua largura e que o seu comprimento. Então, ela é classificado como osso plano. Eu pego aqui o externo, né, nesse sentido antero-posterior, essa espessura aqui ela é menor que a largura desse osso e que o comprimento.
Assim acontece também com os parietais, com o osso frontal, tá? São considerados ossos planos porque a sua espessura aqui ela é menor que a largura e que o comprimento. Um osso ele também pode ser classificado como um alongado, que nós só temos como exemplo a costela. Isso é uma classificação um pouco controversa, alguns autores consideram, outros não. Mas o que é que diferencia de um osso longo? Ele tem características de um osso longo, seu comprimento, né, excede a largura e a espessura, mas ele não tem canal medular, que é o que a gente consegue visualizar nos ossos longos. Nos ossos longos tem um canal medular internamente, que é ocupado pela medula óssea vermelha e medula óssea amarela. E nas costelas a gente não encontra, né, a presença desse canal medular. Por isso ele é classificado como osso alongado. Tá? A gente pode ter também ossos sesamoides. O osso sesamoide é um osso que se desenvolve no interior de um tendão. Né? Um bom exemplo é a patela. Então ela se desenvolve, esse osso, né, ele se desenvolve no interior do tendão patelar, que é o tendão do músculo quadríceps femoral. Podemos ter também ossos pneumáticos, são ossos que apresentam uma cavidade no seu interior preenchida por ar. Tá? É importante dizer isso porque muitas vezes a gente vê a classificação, um osso pneumático é um osso que tem uma cavidade no seu interior. Não, o osso longo tem uma cavidade no seu interior, que é o canal medular. Mas é importante dizer que um osso pneumático é um osso que tem uma cavidade no seu interior e essa cavidade é preenchida por ar, daí vem esse nome pneu. Tá? Então esse é um corte sagital do crânio, uma vista medial. A gente vê aqui esse osso frontal, ele tem uma cavidade, né? O osso esfenoide também tem uma cavidade no seu interior e essa cavidade é preenchida por ar. Além disso ainda, nós temos outros exemplos, né, de ossos pneumáticos. Então esse é o osso etimoide, né, onde tem várias cavidades e a gente chama de células etimoidais. Essa é uma vista lateral do osso temporal, onde a gente tem também as células mastoides aqui no processo mastoide. Isso aqui, a maxila, né, tem uma grande cavidade que é o seio maxilar. Tá? Então todos esses ossos são classificados como ossos pneumáticos. A gente pode ter ainda ossos acessórios, né? Por exemplo, numa radiografia de pé, se visualizar vários pequenos ossos, são ossos sesamoides, né, que estão localizados no interior do tendão, são pontos de calcificação, muitas vezes, desse tendão, e a gente chama de osso acessório, muitas vezes não tem um nome específico, né, ou por se repetir aquele padrão, se tem um nome, mas que não é comum, a gente considera uma variação anatômica. Tá? Então, isso é uma vista posterior de um crânio. Aqui nós temos uma sutura, né, interparietal, e aqui a sutura lambdoide que se dá entre o osso occipital e os dois parietais. Então não deveria ter essa sutura aqui, que terminou encerrando um osso aqui, que é o chamado osso interparietal ou osso inca. Né? Tem um padrão de repetição, então já recebeu um nome específico. Além disso, nós temos ossos classificados como heterotópicos, né? Então, hetero de diferente, né? E topia de localização. Então, são ossos que se formam num local, numa localização diferente, onde não deveria haver formação de ossos, né? Geralmente em tecidos moles, regiões de cicatrizes. Então, a pessoa tem uma cicatriz e naquela cicatriz há um ponto de ossificação, de calcificação. Tá? Então, a gente classifica esse osso, que não tem um nome específico, como osso heterotópico. O objetivo, a partir de agora, então, é falar de alguns acidentes ósseos, mas não fazer com que o estudante ele decore cada acidente, a definição do que é. Como tem um padrão de repetição, né, principalmente no estudo de aparelho locomotor, isso termina sendo absorvido naturalmente, o que é uma tuberosidade, o que é um tubérculo, o que é um processo, tá? Mas é importante nesse primeiro contato aqui de ossos definir, né, a diferença entre esses acidentes ósseos. Então, acidente a gente pode classificar, né, conceituar como irregularidades presentes na superfície, eles tornam-se proeminentes principalmente na puberdade, ali, né, entre 12 e 16 anos, e eles surgem pela inserção de tendões, né, ligamentos e fáscias, né, inseridos nessa região, vai deformando aquela superfície óssea, né, além de vasos e nervos que penetram, né, formando forames, ou adjacentes, formando sulcos, muitas vezes, que são uma deficiência ou uma impressão ali naquele osso, mas de maneira muito rasa. Né? Geralmente se dá por pulsação de artérias. Tá? A gente vai ver ao longo do curso.
Então, vamos diferenciar primeiro o forame de um processo, de uma tuberosidade e de um tubérculo. Então, o forame é um orifício no osso, tá? Para passagem de vasos, de nervos ou de ligamentos. Então, isso é uma vista inferior. Do crânio, a gente tem um forame bem grande, que é o chamado forame magno, por onde passa ali, né, o tronco encefálico da origem à medula espinal. Essa é uma vista posterior de uma vértebra da região torácica e a gente chama de processo uma projeção ou proeminência óssea. Então nós temos aqui um processo articular superior, nós temos os processos, né, que são processos laterais, a gente chama esses processos de processo transverso, e esse processo aqui que é bem posterior a gente chama de processo espinal. Uma tuberosidade é um processo, ou seja, é uma proeminência óssea, mas ele tem a característica de ser arredondado e grande, tá? Então a gente tem uma vista anterior aqui da tíbia, isso é uma tuberosidade da tíbia, tá? E tubérculo é um processo arredondado, mas ele é pequeno. Então, por exemplo, a gente tem aqui o tubérculo menor do húmero, o tubérculo maior do húmero, tá? Então, a diferença do tubérculo para a tuberosidade é realmente a dimensão, né, desse processo arredondado. Protuberância é uma projeção óssea, mas ela é mais romba, né? Ela não é tão arredondada, como por exemplo a protuberância mentual na região do queixo. Então a mandíbula se projeta anteriormente, a gente tem a protuberância mentual, né? A gente tem uma crista, é uma margem óssea proeminente. Então isso aqui no osso do quadril a gente tem a crista ilíaca, tá? O côndilo é uma proeminência arredondada que se articula com outro osso. Então a gente teve também, né, no slide passado uma proeminência arredondada, que era um tubérculo, mas o côndilo ele obrigatoriamente participa de uma articulação. Então, por exemplo, aqui a gente tem o côndilo do húmero, que vai participar da articulação do cotovelo, então recebe um outro osso. A gente tem os côndilos aqui do fêmur, que vai se articular com a tíbia, tá? E o epicôndilo é uma projeção, uma eminência sempre superior a um côndilo. Então eu tenho o côndilo do húmero, eu tenho um epicôndilo do húmero, epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Aqui no fêmur também eu tenho um epicôndilo medial e um epicôndilo lateral. Geralmente serve, né, para inserção da cápsula articular, para inserção de ligamentos. Vamos dar uma estudada mais do ponto de vista microscópico, tá? Na estrutura dos ossos. Então, a gente sabe, do ponto de vista histológico, que esse osso ele se divide em duas partes distintas, né? Uma parte que a gente chama de osso esponjoso ou trabecular, dá para ver bem nessa imagem aqui, ó. Ele parece de fato uma esponja, né? E na periferia aqui ele é bem mais compacto, ó. É o que a gente chama de osso compacto, ou que está no córtex, que está na periferia, osso cortical. Isso é uma vista anterior no corte frontal de um osso humano, tá? Eu tenho uma outra imagem aqui que é um fêmur de uma rata da linhagem Wistar, tá? Então fica bem visível também. É uma imagem de microscopia eletrônica de varredura, então a definição é muito boa, né, para a gente visualizar essas estruturas. Então aqui internamente eu tenho o osso esponjoso ou trabecular e ó, na periferia eu tenho o osso compacto ou osso cortical, tá? A gente diferencia algumas partes no osso longo. Então, por exemplo, se é um fêmur humano de adulto, uma vista anterior, aqui, né, nas extremidades eu tenho um corte de secção frontal. E essas extremidades de um osso longo eu vou chamar de epífise. Então, tem um epífise aqui, ó, e um epífise aqui. Então, as extremidades do osso longo eu vou chamar de epífise. A que estiver mais próxima da linha mediana do corpo, né, eu vou chamar de epífise proximal. Então, essa é a cabeça do fêmur, que se articula lá no quadril. E essa daqui, ó, essa outra epífise que vai participar da articulação do joelho, eu vou chamar de epífise distal. Então, epífise proximal, epífise distal, e o corpo desse osso eu vou chamar de diáfise. Então, o osso longo ele é composto por uma diáfise e duas epífises. Entre a epífise e a diáfise, ou seja, entre uma extremidade e o corpo do osso, eu tenho uma região de articulação que eu vou chamar de metáfise, tá? Essa é uma articulação temporária, né, responsável pelo crescimento em comprimento de ossos longos. Por que temporária? Porque em determinado momento ela vai deixar de existir para que o indivíduo pare de crescer. Se ela não deixasse de existir, a gente cresceria, então, até a morte. Então, o osso longo ele é formado por uma diáfise, duas epífises, e entre as epífises e a diáfise a gente tem a metáfise, tá?
Existe uma disposição, né, desse osso específico no crânio, que a gente vai chamar essa disposição de díploe, que nada mais é que duas camadas de osso compacto, ou osso cortical, encerrando uma fina camada de osso esponjoso. E esse arranjo eu encontro, então, no crânio e eu vou chamar de díploe. Do ponto de vista químico, da composição química desse tecido, cerca de 30% a 35% é formado por uma parte orgânica, né? Principalmente por colágeno do tipo 1, proteoglicanas, glicoproteínas, e a maior parte dele, né, 65 a 70%, por uma parte inorgânica, formada por íons, né, como fosfato, sódio, cálcio, potássio, magnésio, tá? Então, essa combinação de uma parte orgânica com uma inorgânica traz resistência, traz dureza para esse osso. Mas veja, o que traz principalmente resistência para esse osso é a parte inorgânica. E aí a gente poderia se perguntar por que o osso não é todo formado por uma parte inorgânica, uma vez que essa parte inorgânica traz rigidez, né? Porque esse osso ele seria muito mais fácil de se fraturar, de quebrar, né? Então essa parte orgânica traz essa inorgânica, traz essa rigidez, né? Esse osso ele precisa ser resistente a movimentos, né? A compressões, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa ter uma certa elasticidade, ele não pode ser totalmente rígido. E essa elasticidade que traz também resistência, né? E essa elasticidade é trazida então pelas proteínas, né, da parte orgânica, principalmente as fibras de colágeno. Então, permite que esse osso ele resista à tensão, com tração e torção sem que se quebre, tá? Então, essa combinação da parte orgânica com inorgânica traz uma rigidez, mas uma rigidez com elasticidade para esse osso. Então, os ossos são estruturas altamente vascularizadas, são estruturas inervadas que sofrem ação de hormônios, né, como o hormônio do crescimento, que apresentam células funcionais. Então, lá na histologia a gente vê, né, o papel dos osteoblastos, dos osteócitos, dos osteoclastos. Como na anatomia a gente termina estudando, né, esses ossos que são peças secas e leva para a sala de aula, manipula, às vezes a gente tem a falsa ideia que no organismo vivo também é assim. Mas a gente precisa ter essa consciência que os ossos, né, eles são formados por um tecido vivo, metabolicamente ativo, dinâmico, que está em constante processo de renovação, crescimento e de reparo. Tá? Então são células ativas. Né? Então, esse remodelamento ósseo, toda vez que eu tenho uma reabsorção induzida ali pelos osteoclastos e a formação pelos osteoblastos, eu tenho uma condição de equilíbrio. Tá? Toda vez que eu tenho a ação dos osteoclastos, ou seja, a reabsorção for maior que a formação, eu tenho um desequilíbrio, que caminha então para um quadro patológico, inicialmente de osteopenia e depois de osteoporose. Osteogênese, né? Como é que esses ossos eles são formados? Então existe basicamente dois tipos de ossificação, uma ossificação que a gente chama de intramembranácea, tá? E uma ossificação endocondral. O que diferencia basicamente? Como o próprio nome diz, intramembranácea vai se formar no interior de uma membrana, acontece no crânio, né, nas regiões das fontanelas, dos fontículos, né, popularmente conhecido como a moleira da criança, e a ossificação endocondral, que é a maior parte dos ossos, os ossos longos, ele vem no molde, ele vem dentro de uma cartilagem, por isso que recebe o nome de endocondral. Então ele tem um modelo cartilaginoso e essa cartilagem ao longo do desenvolvimento vai sendo substituída por tecido ósseo, tá? Então a ossificação intramembranácea, essa é uma vista superior de um crânio, de um recém-nascido, então a gente tem a região do fontículo anterior, fontículo posterior e os laterais, fontículo anterolateral e posterolateral. Então a gente tem esse espaço entre os ossos formado por uma membrana e ao longo do desenvolvimento, então essa membrana vai sendo substituída por um material ósseo, um tipo de ossificação intramembranácea, né? Já, olha, isso é um crânio no adulto, né? Já não existe mais aquele fontículo, foi totalmente substituído por ósseo, nem os fontículos, né? Os superiores nem os laterais, tá? Já a ossificação endocondral, então a gente tem um modelo cartilaginoso e ao longo do desenvolvimento esse modelo vai passando por uma série de alterações, né? Sendo bastante vascularizado. Esse modelo ele vai sendo substituído então por osso, tá? Então a gente pode ver aqui nessa imagem é uma radiografia de um feto de cerca de 12 semanas. Percebam que
Parece faltar osso aqui, ó, entre os ossos longos do antebraço, né? Um na rádio, e eu venho aqui, ó, para os ossos da região do carpo, né? Eu não consigo visualizar aqui os ossos do carpo, né? Aqui, ó, joelho, né? Tem uma distância, então, entre o fêmur e a tíbia e a fíbula, né? Olha no pé aqui, praticamente inexistente. Por quê? Porque aí ainda é todo um modelo cartilaginoso. E a gente vai acompanhando aqui uma radiografia de uma criança de 4 anos e meio, veja que parece faltar osso aqui, e com 7 anos já aparece alguns pontos de ossificação, com 11 anos e com 13 anos, tá? E vejam aqui também, eu quero chamar a atenção para esse osso aqui que é o rádio, então aqui é a diáfise do rádio, a epífise distal do rádio, e eu tenho um espaço, um intervalo, que é exatamente a metáfise, tá? Que é uma articulação aí existente entre a epífise e a diáfise desse osso longo aqui durante a fase de desenvolvimento. Então a gente fica por aqui, tá? Essa é foi uma aula sobre generalidades do tecido ósseo, e a gente se vê na próxima aula, então. Bons estudos a todos.